Olá, hoje nós vamos falar sobre a mulher no mercado financeiro. Está cada vez mais crescente a busca do público feminino para estar aí nesse meio que tradicionalmente, ou pelo menos de um tempo para cá, é um meio bastante masculino. E hoje a nossa convidada é muito jovem, é investidora e está ensinando aí não apenas os jovens, mas também as outras gerações a como investir. A nossa convidada de hoje é Thalita Augusto, que é assessora da Ouro Investimentos, é mesa proprietária da Ouro Investimentos. Obrigada por ter aceito o nosso convite, bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço o convite. Maravilhoso estar aqui, podendo compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido, das experiências, bom, tenho 24 anos, né? Então eu tenho muito mais experiência para ganhar ao longo da vida, mas é muito bom estar aqui. Que bom. Gente, se você ficou curiosa ou curioso, daqui a pouco ela vai contar a história dela, porque você viu a idade dela, né? 24 anos. Mas assim, a gente queria iniciar falando dessa presença feminina, né? Vocês trouxeram aí um dado, uma pesquisa da Trademap. A presença feminina tem aumentado, cresceu 78% em cargos de alta gestão nos últimos 6 anos. Como é que, o que isso representa, Thalita? Como é que está sendo esse movimento no mercado financeiro? Nós ainda vemos o mercado financeiro, um ambiente ainda bastante composto por homens. E é normal, por exemplo, dentro do escritório hoje, na minha área, eu sou a única mulher, hoje. Então, se a gente pegar por base uma média estatística, a gente vê que ainda tem muito espaço para as mulheres crescerem dentro do mercado financeiro. É um grande desafio, mas não é um impedimento. Na realidade, isso é uma coisa muito boa. O desafio se encontra nos conhecimentos que a gente precisa adquirir. Certo, o mercado financeiro é um mercado bastante competitivo, é um mercado que nunca dorme, nunca para, são nem feriados nacionais, aliás, nacionais sim, né? Aqueles de São Paulo não tem como, a bolsa para. Mas feriados municipais e tudo mais, o mercado continua correndo. Então a gente tem que estar sempre se especializando, sempre conseguindo conciliar as atividades da vida com o adquirimento de conhecimento, para que a gente possa ensinar e ajudar e exercer a profissão. Quais são assim, os tipos de investimentos que primeiro, que mais estão em alta, digamos, né? E há uma diferença aí de busca entre homens e mulheres por esses investimentos? Essa pergunta é interessante. Vamos lá, um pouquinho de cenário econômico. Nós ainda estamos com taxa de juros alta no Brasil, certo? 12,25%, mas já entramos num cenário de redução, desde agosto para cá, e já tem dados do Banco Central que apontam essa taxa perto dos 9%, abaixo dos 9% a partir do ano que vem, mais para o final do ano que vem, certo? Então, olhando esse cenário, nós vemos uma busca muito grande por investimentos em renda fixa. Por que eu vou tomar tanto risco em bolsa de valores, por exemplo, se eu tenho uma renda fixa que tem a proteção da FGC, que vai me pagar 12,75%, já chegou a pagar 16% em alguns casos, lá atrás, quando a taxa de juros estava mais alta, certo? Mas nós olhamos o mercado financeiro como um todo, então, dentro dos investimentos que existem, a gente analisa como um portfólio. Então, assim como eu preciso vestir minha blusa, uma calça, um sapato, eu preciso ter investimentos diversificados, porque o cenário econômico ele pode mudar abruptamente, como a pandemia da Covid-19. Ninguém esperava que aquilo acontecesse, mas aconteceu. Então, se eu tenho meus investimentos diversificados, eu consigo lidar melhor com essas situações inesperadas. A gente ouve muito, né, aí falando bem como leiga, né, que nós somos, muitas críticas de vocês, dos especialistas, a situações, por exemplo, de você colocar o dinheiro na poupança, que na minha época, né, era o máximo você ter alguma coisa na poupança, porque a gente, os quarentões, cinquentões para frente, né, a gente até brincou antes de começar a gravar, viveram a hiperinflação. Todos os dias, né, os preços aumentavam. Então, o que a gente ouvia muito dos adultos, né, ou quem era jovem ou adolescente, era: não pode guardar dinheiro porque o dinheiro vai desvalorizar. E no máximo, a poupança era o máximo. Hoje ela é criticada, né, como investimento, e ao mesmo tempo a gente, por outro lado, vê a questão das bolsas de valores, que os riscos são altos. Como é que é esse perfil, né, que a mulher ela é mais tradicionalista, ou ela já está também se aventurando nesses investimentos de maior risco, Thalita? As mulheres, elas estão, sim, investindo em ações, com certeza. Porque para que você tenha ganhos relativamente maiores no mercado, você precisa assumir certos posicionamentos. Alguns posicionamentos demandam um pouco mais de risco.
mas nada fora do controle, certo? Você conhece ali os riscos inerentes àquela aplicação. Então, dentro da Bolsa de Valores, o que a pessoa precisa entender é que vai oscilar. A gente chama de renda variável porque, de fato, ela oscila, movimenta o mercado, porque existe compra e venda todos os dias. Então, de uma forma bem simples, né, quando há um movimento de venda muito maior do que de compra, tem oscilação para baixo. Quando há um movimento de compra mais intenso do que de venda, eu tenho uma oscilação para cima. Então, renda variável ela vai oscilar. Agora, qual que é o meu emocional com relação a isso? Entendeu? No longo prazo, a gente sabe que o que dá o crescimento do país são as empresas. Então, se as empresas vão bem, as suas ações elas devem ir bem também. Então, no longo prazo, de forma consistente, sabendo que haverá oscilação, a tendência é que esse investimento ele cresça. E quais são assim os investimentos que você aconselha para quem quer começar a investir? Isso é interessante. Eu falo que depende, é a resposta de economista. Por que eu falo que depende? Depende muito do contexto de vida da pessoa, do momento que ela está. Ela precisa realmente fazer uma autoanálise. Como que está o meu orçamento? Porque se eu gasto mais do que eu ganho, e se eu ainda não consigo criar novas fontes de renda, como que eu vou conseguir investir? A gente parte do princípio de que para investir precisa sobrar ali um recurso, certo? Então, o primeiro ponto é analisar as finanças pessoais mesmo, certo? Passou disso, qual que é o meu contexto de vida? Qual que é o meu momento de vida? Eu estou no momento de ganhar conhecimento, eu estou no momento de educação de filhos, eu estou no momento mais maduro da minha vida, eu posso tomar risco? Se eu sou jovem, eu posso tomar um pouco mais de risco. Se eu sou um pouco mais velho, já preciso ser mais conservador na minha postura. Então, a gente faz essa análise, né? A pessoa precisa olhar para dentro de si. Mas vamos lá, um investimento para alguém começar. Eu vou falar uma coisa bem básica, o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é o investimento mais seguro porque o risco é o Brasil. Então, se o Brasil quebrar, mas isso é bastante difícil de acontecer. Então, a pessoa consegue começar ali a partir dos R$30 mais ou menos, investindo ali no Tesouro Selic, que é um tesouro pós-fixado, e ele vai seguir a taxa de juros. Bacana. E assim, isso independente da pessoa ter, né, digamos que a pessoa não tenha dívidas já, né? Você falou dessa situação, então quer dizer, se ela está com dívida, ela primeiro tem que planejar pagar essa dívida. Mas para investir, se ela, independente de ela ter uma reserva de emergência ou não, o tesouro seria o primeiro, ou ela precisa também pensar nessa reserva e como fazer uma reserva? Primeiro ponto é a reserva de emergência. E a gente usa muito os investimentos que têm liquidez. O que são investimentos com liquidez? Aquilo que eu consigo transformar rapidamente em dinheiro. Então, eu aplico ali o meu dinheiro e até um dia eu consigo resgatar. E isso é possível dentro do Tesouro Nacional. Então, o primeiro ponto é a reserva de emergência. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer alguma coisa e se a gente não tiver construído essa reserva ao longo da nossa vida, a gente inevitavelmente vai precisar mexer no orçamento mensal e isso pode gerar problemas. Porque, como você falou, eu posso adquirir uma dívida e eu crio um outro problema porque lá atrás eu não me planejei. Então, é muito importante começar essa reserva. Qual o percentual ideal para uma reserva de emergência? Percentual ideal. Ou um valor, né, digamos, como que a pessoa, que referência ela pode utilizar para criar uma reserva? A gente trabalha com um número de 6 a 12 vezes o valor do custo mensal. Se a pessoa ela tem uma renda mais certa, vamos falar assim, um funcionário público que tem a renda mais certa, 6 vezes o custo mensal. Se é um profissional liberal, autônomo, a gente até sobe um pouco esse número, até 24 vezes o custo mensal. Quer dizer, na pior das hipóteses, se ela não conseguir renda nenhuma, ela vai ter que dispor dessa da emergência, mas pensando nesse prazo para se refazer e buscar outras fontes, né? Exatamente. Gente, agora assim, o que você geralmente orienta para quem é jovem, né? Quem está aí em fase de faculdade, está começando um primeiro trabalho, né, ou já está começando as suas primeiras rendas, também seria por aí, pelo Tesouro? Essa pergunta é muito boa. Para essa fase, eu diria que o investimento mais importante é na própria pessoa. Porque se é um jovem, significa que ele está começando no mercado de trabalho. E o que vai fazer ele se diferenciar? É o conhecimento que ele adquire ao longo da vida. Então, sim, é importante ele, dentro ali do orçamento mensal dele, conseguir montando a reserva de emergência,
mas destinando a maior parte do recurso para investimento em educação. Porque ele adquire o conhecimento, ele adquire toda a parte técnica, as certificações que precisa tirar, enfim, MBAs, faculdades, todo o conhecimento para que ele possa exercer dentro da área que ele escolheu. E isso vai ser um diferencial, porque o conhecimento ninguém tira de nós. Então, na verdade, ainda, apesar de toda a tecnologia, de toda a automação que esse mundo, né, está envolvendo os jovens, ainda é um investimento. Você acabou ficando redundante, né? Investir na educação, né? Mas vale a pena investir em educação, é isso? Vale, tem até uma história interessante sobre isso. Eu conversei com o meu gestor dentro do escritório, que é um dos sócios fundadores, e eu perguntei para ele, falei assim, se você tivesse a minha idade, qual seria o investimento que você faria? Aí ele falou para mim, eu gastaria todo o meu dinheiro com educação. Nossa. E aquilo me abriu a mente. Porque, de fato, o conhecimento que você adquire, ninguém vai tirar de você. Então, eu primeiro, na minha primeira fase da vida profissional, eu estou investindo meu dinheiro em educação para que eu aprenda a fazer dinheiro, certo? Dentro da área que eu escolhi. Então, se eu preciso de um conhecimento técnico, ou se eu preciso de um conhecimento mais soft skills, né, que são habilidades de relacionamento, habilidades de comportamento, eu vou investir nisso. Mas, claro, dentro do meu orçamento, eu vou destinar um percentual para a minha reserva, porque isso é importante. E aí, essa reserva, você pode ter aí também sonhos que às vezes muitos não conseguem, né, realizar, tipo, não sei, viagens, casa, carro, coisas materiais, por aí também? É possível para o jovem fazer isso, investir em educação e também investir nos seus sonhos materiais? Com certeza, tudo é uma questão de planejamento. Eu não vou pegar e jogar todo o dinheiro na educação, eu vou me planejar. Quero fazer uma viagem, quanto que eu preciso juntar para fazer essa viagem? Vou pagando aos poucos, eu vou juntar o dinheiro e depois eu vou pagar tudo à vista. É uma questão de planejamento. Mas claro, eu preciso tomar decisões. Quais são as minhas prioridades? Porque dependendo da minha prioridade, tá tudo bem, eu abrir mão de alguma vontade por um certo período de tempo, para que depois eu possa realizar isso até com mais recursos. É uma questão de realmente colocar na balança e saber o que é a prioridade para si mesmo. Gente, a gente está ouvindo aqui a Thalita numa segurança, claro, porque ela trabalha com isso, com 24 anos. Agora eu quero saber um pouco de você, né? Como é que você foi parar nesse mundo, né? Você sempre gostou? Qual a sua formação? Né? Conta um pouquinho a sua história. Legal, vamos lá. Então, eu comecei a me apaixonar por economia a partir da leitura de um livro sobre economia comportamental. Esse livro se chama Rápido e Devagar, do ganhador do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman. E esse livro é sensacional. E eu comecei a me interessar tanto pelo assunto que eu só falava disso com as pessoas. E eu decidi fazer economia, para aprender mais sobre essas questões realmente macroeconômicas, microeconômicas, porque isso está muito envolvido no nosso dia a dia, né? O movimento de taxa de juros que o Banco Central faz lá em Brasília interfere no nosso dia a dia, entendeu? O movimento de juros que o Fed faz lá nos Estados Unidos interfere no nosso dia a dia, porque hoje nós estamos num mundo globalizado. Então, entender esse aspecto de como a economia funciona e trazer isso para dentro do mercado financeiro e trazer isso para dentro do dia a dia dos meus clientes, das nossas vidas, é muito importante, isso ganhou meu coração. Mas um ponto interessante que me chamou até mais atenção, quando eu entrei na faculdade, eu fiz um estudo sobre a crise de 2008. E eu apresentei esse seminário com tanto empenho, com tanta dedicação, que eu acabei ficando conhecida na faculdade por causa disso. Nossa, e assim, que frutos você já conseguiu colher? Claro, você agora é mesa proprietária, né, de uma empresa de investimentos e você imaginava que com tão pouca idade você já chegaria aonde você já chegou? Não, com certeza eu estou muito além do que eu havia imaginado. Eu sempre tive esse projeto, esse sonho. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha um objetivo até de abrir um canal para falar sobre educação financeira. E hoje eu faço isso no dia a dia com os meus clientes e até no meu Instagram. E eu não imaginava estar onde eu estou. Mas estou colhendo frutos muito bons pelo esforço, pela dedicação e pela confiança em Deus. Não tem como dizer que eu estou aqui simplesmente pelo meu esforço. Com certeza eu estou aqui porque as portas foram abertas, as pessoas me viram, e eu quero fazer a mesma coisa com as outras pessoas, né? Poder ver, enxergar e abrir portas. Porque pessoas são chaves.
Por isso que a gente precisa aprender a se relacionar, a ter empatia, a olhar para o outro, a ouvir a história do outro, porque pessoas são chaves, pessoas abrem portas. Assim como um dia alguém abriu porta para mim, eu um dia quero abrir porta para outras pessoas. E como é o seu trabalho lá na Ouro Investimentos? Legal. No dia a dia, a gente escuta os clientes, ouve as necessidades e a gente monta um plano personalizado, único para cada contexto de vida, cada realidade, cada projeto e cada meta. E a gente então faz todo esse papel, né? Nós temos toda uma equipe de mesa de renda variável, mesa de fundos, mesa de renda fixa, para fazer todo esse apanhado geral do mercado, conversa com empresas. E no dia a dia, nós temos a outra parte lidando com os clientes. Isso é bastante interessante, porque nós dividimos as tarefas para unir as forças. Bom, então, na verdade, assim, o que a gente é interessante porque numa situação em que as empresas estão tendo que investir em tecnologia e ter cada vez, por exemplo, quando a gente precisa de algo e é um robô que nos atende, a gente não vê, em geral, eu pelo menos não gosto e conheço muita gente que não gosta, né? Então você poder atender pessoalmente, você poder, como você falou, né, esse contato, ser presença, né? Eu acho que isso é importante porque você vai lidar, inclusive, com sonhos das pessoas. Né? Sim. Como é que faz, então, para as pessoas que quiserem conhecer, que quiserem levar aí os seus planos, que a gente já falou tanto aqui, por exemplo, de pessoas que precisam fazer o planejamento da aposentadoria, mas aí não tem um dinheiro reservado, né, para todas as idades. Como entrar em contato, aonde fica a Ouro? Eu queria que você, para a gente finalizar aí, passasse, né, indicasse aí para quem quiser buscar mais. Legal. Então, o primeiro ponto é refletir mesmo sobre essa questão orçamentária, né? Se não tem plano de aposentadoria, precisa construir. Nosso escritório fica ali na Avenida São Sebastião, no edifício Rio Negro, certo? Só pesquisar ali no Google, Ouro Investimentos já vai aparecer. Então, o meu conselho principal é foque na sua identidade, foque no seu propósito, em construir a sua vida, em enxergar para suas finanças como elas estão. Não se desespere se não está tudo bem. A gente está aqui justamente para ajudar a consertar essa situação, certo? Para ser um coadjuvante, porque você é o protagonista, certo? E nos procure. A gente está aqui para ajudar a fazer esse planejamento financeiro. O Instagram é Ouro Investimentos, certo? O meu pessoal, Thalita_Augusto. Lá tem o linkzinho para Ouro também. Tá ótimo, Thalita, muito obrigada, foi um grande prazer conhecê-la. Espero que a gente possa inspirar muita gente aqui com essa entrevista. Eu também, obrigada. Gente, nós ouvimos a Thalita Augusto, que é assessora e mesa proprietária da Ouro Investimentos. Então é só procurar Ouro Investimentos se você quiser saber mais detalhes, acompanhar a Thalita nas redes sociais, Thalita_Augusto, pegar as dicas também, né? E quem sabe começar um 2024 diferente, cuidando da saúde do bolso. Então, peço para você curta e compartilhe essa entrevista e marque o rdtv.news nas redes sociais. Obrigada, até a próxima.